Então, ou seja, nesse sentido, eu queria colocar aqui para poder ter essa comparação, o pessoal entender o que seria de fato ali a rede social, um lugar de pesca, para uma igreja online. Como é que você vê, comparando com o que o Pedro perguntou, como é que você vê a distinção dessas duas áreas e como elas se completam, né? Cara, a rede social é o que eu falo pro meu time, né? É a gente sempre mostrar uma igreja que não dá vontade de ir, mas que dá vontade de ser. Isso. Então, por exemplo, eu atração, né? Eu recebo muitas pessoas que falam assim pra mim semanalmente, cara. Pastor, tô mudando de cidade por conta da igreja. E vou te falar, cara, pra mim, a prova de que o reino de Deus está sendo implementado é quando a atração principal da cidade não é um ponto turístico, mas é uma igreja. Então, tipo, você tá indo pra Americana porque tem praia lá? Não, não tem praia. Mas tem um shopping bacana lá? Não, não tem. Então tem uma cachoeira, cara. Não, não tem. Tem uma igreja lá. Como assim, cara? Você vai pra uma igreja? Então, assim, pessoas abrindo mão de carreira, de trabalho, por falar assim, pastor, não dá pra ficar fora dessa atmosfera. Então, as redes sociais, eu só quero tirar das quatro paredes aquilo que foi muito bom durante 2 horas de um culto. Então, olha que desperdício seria se eu pudesse limitar hoje 1000 pessoas que tiveram uma boa experiência num culto durante 2 horas, sendo que o campo missionário está do lado de fora. Então a gente fica olhando para um aquário quando Deus tem um oceano. Então a realidade é o seguinte, o cara tá navegando no Instagram dele ali e a praça é que o intruso sou eu. Entende? Então o cara tá lá, tá tendo pagode, tá tendo circo, tá tendo o padre, tá tendo, mas de repente ele viu algo que, opa, ali chamou atenção. E aí é o poder da atração. E quem faz isso é o quê, cara? A gente tem que ser intencional, sim, mas o Espírito Santo é aquele que convence. Conecta com a dor, com o coração, né? Exatamente. O cara para e, opa, isso aqui é... Eu falo assim pro meu time, cara, sabe quando o McDonald's faz um lançamento de um lanche? Que você fala, caramba, cara, você viu aquele vídeo, você fala, cara, deu vontade de provar isso, vamos hoje lá. E a igreja tem que ser a mesma coisa. Rede social é a embalagem. A rede social, o cara tem que chegar e falar assim, cara, quando é o próximo culto? Que dia que tem culto nessa igreja? Porque o que ele viu ali foi tão impactante que ele quer provar daquela experiência. Como é que eu tenho mais disso, né? Por isso que eu falo que a nossa linguagem lá não é culto, é experiência de culto. Porque toda experiência é marcante. Então, por exemplo, 11 de setembro, cara, foi um dia memorável para a humanidade. E ali na igreja tem que ser um dia memorável para todo mundo. Então, por exemplo, cara, 18 de julho, cara, foi o dia que eu me batizei, eu nunca mais esqueço desse dia. Cara, dia 20 de julho, foi a primeira vez que eu fui na igreja, aceitei Jesus, aquele dia foi marcante para mim. Só que isso é muito pouco só dentro das 4 paredes. Então, para mim, Instagram, Facebook, TikTok, é só para explanar o que estava dentro de 4 paredes. Aí entra a segunda parte. Por exemplo, a gente tá falando sobre a diferença entre rede social e igreja online. Cara, eu não tinha ideia da proporção do que é ser uma igreja online. E do nível de responsabilidade que isso gera. Porque muita gente acha que ser uma igreja online é... Coloca uma câmera aí, aperta o play nela, coloca um menininho atrás, tal. Isso não te faz ser uma igreja online. Bem pelo contrário. E por incrível que pareça, cara, por exemplo, eu já participei nos Estados Unidos, na Gateway. Fui num domingo, ok? 4 cultos. O pastor prega no primeiro, todos os outros 3 cultos, como é que funciona? Tem o louvor, tem o pastor que apresenta, tal, na hora da palavra, como é que é? A mesma palavra que foi pregada no primeiro culto, ela é transmitida no painel através de um vídeo. Ou seja, cara, eu olhei aquilo e eu falei assim, cara, superficial demais, né? Estranho. Aí eu comentei com o pessoal da igreja, falei, eu achei que isso é meio metódico, limita o que Deus quer fazer. E eles falaram assim, cara, pois é, mas no planejamento Deus já dá a palavra e já revela tudo que ele vai fazer. Então às vezes não serve para mim, mas quem sou eu para contestar aquilo que Deus está fazendo? E aí a gente experimentou disso na própria pele, quando a gente só transmitia culto e não tinha ideia do poder da atração. Um dia chega uma mulher na nossa igreja, ela vem com seu filho, e ela entra na igreja, já vai direto na loja da igreja. O que é que tem aí? Caneca, copo, boné, camiseta, cara, tudo que tem o logo da igreja. Ok. Participou do culto. Acabou o culto, foi direto do nosso pastor, chegou no pastor e falou assim, pastor Mirko, tudo bem? Olha, o período de férias do meu filho, e eu dei para ele a oportunidade dele escolher para onde que ele queria ir. Se ele queria ir para o Beto Carreiro, se ele queria ir para um Termas, para um parque temático, para alguma coisa, e ele falou, mãe, vamos ir naquela cidade que a gente assiste o culto todo domingo e toda quinta-feira. Incrível. Quantos anos que ele tinha? Ele tinha 9 anos de idade. Então ele e a mãe
assistir os cultos e no período de férias dele, de férias escolares dele, né? Ele teve a opção de escolher para onde ele iria e ele preferiu ir para Americana, uma cidade que não tem ponto turístico nenhum, mas que tinha igreja a qual eles estavam participando.